Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira Bolsa de Ação Climática. Bom, e para começar o nosso mergulho de hoje, eu queria que quem nos ouve imaginasse uma coisa bem visual, assim. Adoro quando a gente começa com imagens. Pode mandar. Então, imagina um edifício histórico. Sabe aqueles prédios imensos com dezenas de andares que abrigam milhares e milhares de moradores? Aham, aqueles bem antigos, com uma arquitetura pesada. Exatamente. É uma construção super imponente, mas que, de uns tempos para cá, começou a apresentar uns problemas estruturais muito graves. As fundações estão cedendo, tem umas rachaduras profundas subindo pelas paredes principais. E a fiação elétrica dando curto-circuito todo dia. Nossa, todo santo dia. E bom, essa é a metáfora visual logo na abertura do material que a gente vai explorar hoje, que é um documento curado pela B4, intitulado ODS, o Guia Definitivo para Entender a Agenda Global que molda o nosso futuro. E a Agenda 2030, que foi assinada por 193 países lá em 2015, é basicamente uma reunião de condomínio de emergência, né? Pois é, aquela assembleia tensa onde a galera finalmente percebe que ou consertam a estrutura juntos, ou o prédio inteiro cai. É o que o texto chama, muito apropriadamente, de Pacto pela Sobrevivência. E sabe, o motivo dessa urgência toda é pura matemática. Como assim matemática? É que, historicamente, a gente ouve falar muito sobre desenvolvimento e sustentabilidade de uma forma muito diplomática, né? Usando aqueles jargões em grandes conferências, o tal do economês e o diplomatês. Sim, fica uma coisa meio distante da nossa realidade. Totalmente distante. Mas o que o material deixa muito claro é que a gente simplesmente atingiu um limite físico e operacional. Estamos consumindo os insumos básicos, tipo solo fértil, água limpa e a capacidade da Terra de absorver carbono, numa velocidade que o sistema natural não consegue repor. A conta não fecha, né? Exato, a matemática não fecha. E se essa reforma estrutural desse nosso condomínio global falhar, o reflexo não vai ser só ambiental. É um impacto puramente econômico. Tipo, o custo de vida vai para as alturas? Dispara. Os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados e os eventos extremos do clima vão acabar desestabilizando todas as cadeias de suprimentos pelo mundo. O que nos traz, na verdade, ao objetivo principal do nosso mergulho de hoje. Porque a gente quer tirar essas 3 letras, ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá daquele palco gigantesco das Nações Unidas, e trazer para a realidade prática de quem está nos ouvindo. Traduzir para o dia a dia mesmo. Exato. Para a pessoa que está lá no ponto de ônibus, no corredor do supermercado agora. Porque é preciso entender como esse plano todo afeta o bolso, a saúde e o futuro prático da nossa audiência. Com certeza. Mas olha, lendo o guia, me surgiu uma dúvida bem imediata, assim. Geralmente, esses planos globais grandiosos são muito focados em nações em desenvolvimento, sabe? Tentando resolver problemas de miséria extrema. Sim, a ideia clássica de ajuda humanitária. Mas por que a premissa desse pacto da Agenda 2030 é tão diferente? Bom, essa diferença é exatamente o que a fonte define como a universalidade das ODSs. Sabe aquele modelo mental antigo que dividia o mundo entre doadores ricos de um lado e receptores pobres do outro? Sim, nós e eles. Pois é, a Agenda 2030 rompe totalmente com isso ao reconhecer que o sistema é integrado. A gente vive num ecossistema econômico e biológico globalizado. O problema do vizinho inevitavelmente vai bater na nossa porta. Entendi. Porque os países mais ricos também têm as suas rachaduras no andar deles do prédio, certo? Com certeza. Eles têm desigualdades internas gigantescas e, o que é mais crítico, eles operam com modelos de produção que geram a maior parte dessa desestabilização climática toda. Nossa, faz todo sentido. Então a abordagem muda. Não é caridade, é um entendimento bem prático de que uma falha na fundação ali do lado sul do nosso prédio vai derrubar a cobertura do lado norte. Exatamente. O esforço tem que ser universal porque as consequências mais cedo ou mais tarde também são. Bom, eu entendo a necessidade desse esforço global todo. Mas aí quando a gente vai para a prática, o guia lista 17 grandes objetivos e centenas de metas. É muita coisa. É uma escala colossal, né? São muitos problemas para resolver ao mesmo tempo. Como é que a ONU organizou uma força-tarefa dessa proporção
sem que um esforço acabe anulando o outro. O material mostra que para organizar essa complexidade toda, eles dividiram a agenda em 5 grandes áreas de atuação, que eles chamam de os 5 P's da sustentabilidade. Os 5 P's. Conta mais. São pessoas, prosperidade, planeta, paz e parcerias. E essa divisão é super fundamental porque ela cria, departamentos bem claros que precisam obrigatoriamente funcionar em conjunto. Senão a coisa desanda. Se a gente focar só em um P e esquecer os outros, o sistema inteiro entra em colapso. Sabe que, lendo sobre esses 5 P's, a imagem que me veio na cabeça na hora foi a de uma mesa de mixagem de som de um estúdio de gravação. Olha, uma mesa de mixagem. Adorei. Daquelas mesas enormes, sabe? Cheias de canais, botões deslizantes. Sim, sim. Imagina que os 5 P's são os canais primários do áudio. Historicamente, o nosso modelo econômico mundial operou meio que como um produtor maluco que empurra o botão do canal da prosperidade, que é o crescimento econômico, lá para o máximo absoluto. Focando só no dinheiro no curto prazo. Exato. Mas ao fazer isso, ele ignora totalmente os botões do planeta e das pessoas. Deixa eles no mudo ou tudo desregulado. E o que acontece com a música? A música não sai mais alta nem melhor. Ela sai uma distorção insuportável. Fica completamente ruidosa, que seria a nossa desigualdade social. E, eventualmente, a sobrecarga de energia faz a caixa de som estourar. Porque para a música fluir de verdade, a gente exige uma harmonia ali na mesa. Nossa, essa analogia é muito boa, porque ela ilustra perfeitamente a falha daquele mecanismo econômico mais tradicional. A prosperidade financeira, quando ela está desconectada da capacidade de suporte da natureza e das pessoas, ela gera um passivo que mais cedo ou mais tarde vai devorar o próprio lucro que ela criou. Faz muito sentido. O crescimento genuíno exige essa sintonia fina. E pegando a sua analogia da mesa de mixagem, a paz e as parcerias funcionam meio que como o cabeamento e a energia elétrica do estúdio. A estrutura por trás da mesa. Isso. A paz, que representa as instituições sólidas e justas, garante que existam regras para o jogo, Evita que o equipamento de som seja roubado durante a gravação, por exemplo. Verdade. E as parcerias? As parcerias seriam a colaboração entre os músicos, porque sem esses 2 cabos bem conectados na tomada, a melodia dos outros 3 canais, da prosperidade, pessoas e planeta, simplesmente não tem como ser registrada. Que conexão incrível. E seguindo essa lógica de harmonia, o material entra a fundo no mecanismo dos primeiros eixos ali, pessoas e prosperidade. O que me chamou a atenção é que o guia não trata os objetivos como uma listinha de verificação numérica chata. Não de forma alguma. Ele mostra que são engrenagens que dependem umas das outras. O documento fala que coisas como acabar com a miséria, que é o ODS 1, e a fome zero, o ODS 2, não são só metas sociais fofinhas. Elas são a findação operacional da sociedade. Precisamente. O texto explora isso muito bem. Mostra como a miséria e a falta de saneamento atuam como se fossem o subsolo instável daquele nosso prédio. Não tem como construir nada em cima. Não dá. Como é que você vai sustentar um mercado consumidor forte ou ter uma força de trabalho super produtiva se a base da pirâmide está desnutrida e doente? O corpo humano é um motor, e se você coloca um combustível ruim, que é a fome, ele quebra. E aí entra a saúde também, que é o ODS 3. Sim, a saúde pública atua como uma rede de proteção naquelas apresentações de trapezistas de circo. Boa imagem. Numa economia que está sempre mudando, as pessoas assumem riscos todo dia. Elas mudam de emprego, abrem negócios, tentam inovar. Se a rede de saúde falha, uma queda individual daquele trapezista vira uma tragédia irrecuperável. O cara não tem como voltar para o circo. Exato. O medo desse colapso acaba travando o empreendedorismo e a própria mobilidade social. Ninguém salta se não tiver a rede lá embaixo. E puxando esse gancho da mobilidade, o grande gargalo, segundo a fonte, passa pela educação, o ODS 4. O guia compara o sistema educacional ao sistema operacional de um computador. E eu achei isso fascinante. É uma metáfora muito atual, né? Muito. Porque, a gente pode ter o melhor hardware possível no mundo. Terras agricultáveis maravilhosas, minérios valiosos, um capital financeiro gigante disponível. Os recursos físicos. Mas se o sistema operacional que está instalado na mente das pessoas não for atualizado pela educação, esse hardware potente
não consegue rodar as funções da economia moderna. Trava tudo. É muito louco pensar que muitos lugares estão tentando rodar softwares super pesados de inteligência artificial ou biotecnologia em sistemas educacionais que não são atualizados desde o século XIX. E o resultado prático desse descompasso tecnológico todo é que a economia fica dando tela azul. Ela trava o tempo todo. E esse conceito explica direitinho o mecanismo por trás do ODS 10, que é a redução de desigualdades. Como assim? Bom, uma sociedade com um sistema educacional defasado e desigual é como uma escada, onde um monte de degraus estão quebrados. Ah, entendi. Subir fica bem mais difícil. Exige um esforço absurdo, e aí a grande maioria das pessoas acaba ficando pelo caminho. Então, quando a gente fortalece o eixo das pessoas com educação de qualidade e com igualdade de gênero, que é o ODS 5... Que eles comparam com um pássaro precisando das duas asas para voar direito, né? Perfeito, se não voa em círculos. Então, quando a gente fortalece isso tudo, a gente não está só sendo justo ou bondoso. A gente está substituindo aquelas escadas com degraus quebrados por verdadeiros elevadores de oportunidade. Elevadores de oportunidade, gostei disso. O mérito passa a transportar os talentos de forma rápida e a economia inteira ganha tração para crescer. E é justamente essa atração que nos leva para o segundo eixo, que é a engrenagem da prosperidade. Porque uma vez que essa base das pessoas está fortalecida, o mecanismo da economia precisa começar a girar, mas sem destruir o que está em volta. Sim, o famoso crescer sem matar a galinha dos ovos de ouro. Exato. O material fala muito sobre o ODS 6, que é a água e o saneamento como sistema circulatório do corpo. Um esgoto a céu aberto é literalmente uma trombose na cidade. Nossa, é uma imagem forte, mas é muito real. E fala também do ODS 7, sobre trocar aquela locomotiva velha a carvão por um trem solar moderno. Mas o que me pegou foi que o que mantém essa máquina girando sem dar atrito é o trabalho, o ODS 8, e a infraestrutura, o ODS 9. Esse mecanismo é bem físico mesmo. A infraestrutura adequada, tipo as rodovias, os portos, as redes de internet de fibra ótica, isso tudo forma o esqueleto e o sistema nervoso de um país. Mas as relações de trabalho atuam como o lubrificante dessas engrenagens. O lubrificante. Isso. O guia mostra que operar esse maquinário gigante de produção, mantendo as pessoas em condições precárias, gera uma fricção extrema. Ah, claro. Fica arranhando a engrenagem. E essa fricção vira perda de produtividade, vira greve, vira instabilidade política. A prosperidade só dura se a engrenagem for bem desenhada e constantemente lubrificada com salários e condições justas. Faz todo sentido, mas toda essa máquina de prosperidade operada pelas pessoas não flutua no vazio, né? Ela existe dentro de um ambiente físico bem restrito. O nosso prédio. O nosso prédio. E aí chegamos aos eixos do planeta, da paz e das parcerias. E aqui o documento faz uma análise muito incisiva sobre como as nossas cidades, que é o ODS 11, são organismos vivos. Os parques são os pulmões, o transporte público são as veias. E a fonte afirma, com todas as letras, no ODS 12, que a gente precisa parar de, entre aspas, comer o planeta compulsivamente. Pois essa frase traduz perfeitamente a falha estrutural desse nosso modelo, que a gente chama de produção linear. Produção linear, que é o padrão hoje, né? Isso. Hoje a economia global basicamente extrai da natureza, produz o bem, consome rapidinho e descarta no lixo. E a conta de lixo chega. Chega, e o volume de resíduo é totalmente incompatível com a capacidade que a Terra tem de absorver isso. O nosso metabolismo atual é super ineficiente e tóxico. A gente está com uma baita ingestão. Exatamente. A alternativa que o guia detalha e que a gente precisa prestar atenção é a economia circular. A ideia aqui é alterar o design de como a gente produz as coisas para que o próprio conceito de lixo deixe de existir. O lixo deixa de existir. Isso. O resíduo de uma indústria tem que obrigatoriamente virar a matéria-prima de outra. É melhorar de fato a digestão do nosso sistema econômico para que ele opere sempre em um ciclo fechado. É brilhante. E essa mudança de digestão está ligada com o que o guia trata como a urgência máxima do nosso tempo, o ODS 13.
Ao discutir essa questão, a fonte usa um vocabulário muito preciso. E a gente precisa destacar isso para quem nos ouve. Com certeza, é fundamental. A gente não está lidando com um incômodo passageiro do clima, sabe? A gente está lidando com uma necessidade climática real e urgente. Perfeito. Usando a nossa analogia lá do começo, o termostato do edifício simplesmente quebrou. O uso desse termo, necessidade climática, é super central para entender as ações que a agenda propõe. Porque não é alarmismo, é física. Quando o texto fala do termostato quebrado, ele está explicando o mecanismo do aquecimento da atmosfera. O calor não consegue sair do prédio. Isso, a retenção do excesso de gases cria um desequilíbrio na temperatura. E na vida real, isso vira eventos catastróficos. É quebra de safra no campo porque teve seca demais, ou a infraestrutura da cidade sendo varrida por uma enchente absurda. E a gente tem visto isso direto, né? Direto. E também entra aí os ODS 14 e 15. A gente não pode envenenar o aquário onde a gente vive, que são os oceanos. E tem que preservar o jardim de casa, as florestas. Certo. Então, restaurar esse termostato e proteger esses ambientes não é só uma questão de ativismo verde. É um imperativo absoluto de segurança financeira e alimentar. Mas olha, consertar um termostato numa infraestrutura global tão vasta assim exige um financiamento monumental, né? A gente precisa de muito dinheiro. Ah, sem dúvida. Bilhões e bilhões. E isso me leva a conectar a economia circular com as inovações tecnológicas e financeiras que a gente está vendo no mercado hoje. O guia sugere que a gente precisa colocar um preço, dar valor tangível para a sustentabilidade. Tem que doer ou premiar o bolso. Exato. E na prática, a gente vê isso ganhando uma força absurda através da transformação de ativos. E aqui, a transformação de ativos é a chave. E como isso funciona na prática para nossa audiência entender? É o seguinte: em vez de apenas exigir que uma empresa pare de poluir por bondade, a transformação de ativos pega um certificado de preservação de uma floresta ou de remoção de carbono e converte isso num registro digital auditável. Fica transparente. Transparente e com valor financeiro claríssimo. Isso cria um mecanismo super rentável e que dá para rastrear de ponta a ponta. E isso incentiva o capital privado, os grandes investidores, a colocar dinheiro ativamente no reparo dessa necessidade climática que a gente está discutindo. Olha, a transformação de ativos é um exemplo excelente de como a engrenagem da prosperidade lá atrás pode se alinhar totalmente com o cuidado com o planeta. Né? Tira da obrigação e vira negócio. Ela tira a preservação ambiental dessa caixa chata da obrigação moral e coloca na lógica do mercado. Cria liquidez. Mas o guia também alerta para um detalhe. Até os mecanismos financeiros mais inovadores que existirem dependem de um ecossistema de muita confiança. E é aqui que entram os últimos eixos: a paz e as parcerias. Os ODS 16 e 17. Ah, a gente volta para os cabos que conectam a mesa de som lá do estúdio? Isso mesmo. E para isso funcionar, as instituições sólidas, o ODS 16, precisam atuar como o juiz dessa partida, certo? Exatamente. O juiz que apita as faltas. Um governo ou um sistema judiciário forte é o árbitro. O mecanismo de transformação de ativos, por exemplo, só vai dar certo se quem investe tiver certeza que as regras não vão mudar no meio do jogo. Que não vai ter fraude com o carbono? É, que se tiver fraude, a pessoa vai ser punida. Se o árbitro, o juiz, for corrupto ou omisso, a partida vira uma briga de rua, o mercado perde a credibilidade e o dinheiro some. E as parcerias, o ODS 17, entram como? Tá esse termostato de forma isolada. Todo mundo tem que estar com a vassoura e a chave de fenda na mão. Bom, e para estruturar toda essa operação gigante, o guia usa uma última analogia bem prática na sua parte final. Eles trazem a figura de um campo de futebol para explicar quem faz o que na Agenda 2030. Bem brasileiro isso, muito fácil de entender. Muito. O texto divide claramente as responsabilidades. Os governos, por exemplo, são os técnicos do time. Quem desenha a tática... Isso. A função do técnico é formular a estratégia, criar as políticas públicas, colocar as regras em campo. E se esse técnico faz um esquema falho e ignora totalmente as condições do gramado ou do clima, o time já entra em desvantagem. E as empresas seriam quem nessa analogia? As empresas são os jogadores em campo. São elas que têm a força física, os recursos financeiros, a capacidade de gerar os empregos e a velocidade para correr com a inovação. Mas tem uma regra aí, né? Tem.
A regra da agenda 2030 é clara. Se os jogadores forem muito fominhas, sabe? Aqueles que não passam a bola para ninguém. Exatamente. Jogadores individualistas que focam só no lucro isolado no curto prazo e recusam investir no time e no social ao redor, eles podem até fazer um golaço ali no começo, mas acabam prejudicando o desempenho de todo mundo a longo prazo. Fica insustentável manter o campeonato. Fica. E aí chegamos no último papel dessa analogia toda: o cidadão comum. Quem nos ouve? A torcida. A torcida e o olheiro do jogo, tudo junto na arquibancada. E olha, aqui me veio uma provocação bem forte sobre o que esse material propõe. Posso jogar a bomba? Por favor, joga aí. Porque, pensando na realidade de quem nos ouve, a gente está falando de pessoas que estão lutando todo dia contra a inflação no supermercado. Com certeza. Pessoas que estão lidando com ônibus lotado, um transporte público que não ajuda, tentando equilibrar as contas da família no fim do mês. Aí o documento chega e exige que esse cidadão atue como fiscal global do desenvolvimento sustentável. Parece pesado, né? Não é meio desproporcional? Tipo, parece que a gente está transferindo o peso de consertar o mundo inteiro para os ombros de quem só quer pagar os boletos em dia. Olha, essa sua provocação é super válida. E ela aponta para um ceticismo que eu escuto o tempo todo. Mas a explicação do material sobre o papel do cidadão é bem mais pragmática do que parece. Como assim? O texto não está pedindo para a pessoa coitada resolver a necessidade climática sozinha, reciclando 2 garrafas no fim de semana. Menos mal. O poder real do cidadão, agindo como a torcida no estádio, é a força econômica e política da massa junta. Ah, entendi. É o poder de validar ou de vaiar os jogadores. Exato. O mecanismo forte de mudança está na demanda. Sabe, quando uma parcela grande de pessoas decide comprar e canalizar o dinheiro dela só para empresas que respeitam a natureza e os funcionários, Elas estão alterando as regras do mercado na marra. na marra, elas efetivamente cortam o patrocínio daquele jogador fominha que não passa a bola e, ao mesmo tempo, aquele clamor da torcida cobrando o saneamento básico, exigindo um transporte mais limpo, Obriga o técnico do time a mudar o esquema. obriga os prefeitos e governantes a ajustarem a tática, porque senão eles perdem a cadeira, perdem o mandato. O projeto sustentável do mundo só fracassa de vez se a torcida abandonar o estádio e aceitar qualquer empate sem graça. A pressão ali na arquibancada é o que empurra o Estado a se mexer. Nossa, essa visão devolve o poder para as pessoas, mas sem romantizar demais a coisa, né? Sem colocar a culpa no indivíduo isolado. Bom, caminhando agora para a reflexão final que o nosso guia de hoje propõe, eles colocam uma tabela de comparação que, para mim, funcionou como um espelho. Um espelho bem revelador, inclusive. Muito! A tabela contrasta a realidade que a gente tem hoje com o modelo de civilização que a Agenda 2030 quer construir. A proposta é mudar o prédio de vez, sair daquela aceitação terrível da miséria extrema e ir para a garantia de dignidade humana. Sair de uma economia que gera muito lixo para uma economia verdadeiramente circular, o metabolismo saudável. Isso. E o mais urgente, responder de frente a essa necessidade climática antes que o calor e as inundações deixem o nosso prédio inabitável. O contraste que o material faz é tão nítido. Ele evidencia que a nossa janela de tempo para fazer essa reforma geral está muito curta. As consequências não são mais teóricas para o futuro. Elas já estão aí na economia real. A água já está batendo no pé. Pois é. Integrar a prosperidade, as pessoas e o planeta, com as instituições ali supervisionando, virou a única rota técnica que a gente tem para garantir que esse condomínio não desabe. E o relógio está correndo rápido. O mutirão global, para tapar essas rachaduras e arrumar nossa mesa de mixagem, já começou nos bastidores por aí. Entender isso não é mais papo de diplomata abstrato. É uma ferramenta de vida ou morte no nosso dia a dia. O jogo já começou. A pergunta que eu deixo para quem nos ouve refletir, não é essa mudança vai acontecer. A pergunta é, de que lado da arquibancada e do campo a gente vai estar quando essa partida chegar na grande final em 2030? Excelente reflexão. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23, no blog da B4. E para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.